Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pela presença maciça de todos. É uma honra para nós. Nos sentimos muito gratificados com a presença. De pouco resultaria o nosso evento hoje se nós não tivéssemos a presença de vocês aqui. Vocês são, com certeza, a peça mais importante. Nada a menosprezar os nossos participantes aqui, palestrante, o Thiago e depois o Rodrigo, que vão se apresentar, mas de nada adiantaria nós fazermos um evento, chamássemos os parceiros e vocês não comparecessem. Então, sem dúvida que nossa maior satisfação é a presença maciça aqui. Então, pessoal, eu sou o Marcelo, praticamente todos nos conhecem, eu sou o gestor da Agropecuária Querência, junto com a Sana, e agradeço também, de antemão, a nossa equipe, que está presente conosco, que se não fosse por ela, dificilmente conseguiríamos fazer algo parecido como estamos fazendo hoje. Tivemos alguns dias mais corridos, porque esse evento que gostaríamos de já ter feito há uns 30 ou 60 dias atrás, acabou se desenvolvendo, desenrolando em 10 dias, mas conseguimos fazer essa informação chegar até vocês e vocês estarem aqui conosco hoje. Então, muito obrigado a toda a equipe. Muitos já nos conhecem, alguns não. Temos pessoas aqui hoje de São Lourenço, temos de Canguçu, temos de Camaquã, temos de Pelotas. Me perdoem se eu esquecer de alguma cidade. Então, a gente vai passar um breve videozinho de apresentação da agropecuária e, logo em seguida, passamos ao nosso tema e à nossa palestra sobre o carrapato, que é o grande objetivo hoje aqui, nós falar e discutir, e nesse momento tão crucial, que é a prévia no começo do carrapato, mas isso aí depois tem pessoas muito capacitadas para falar sobre ele. Então, apresentando vocês a Agropecuária Querência. Perfeito, pessoal. Isso é um pouquinho da agropecuária. Somos muito gratos, são quase 13 anos, estamos indo para 13 anos de história, e esse evento hoje é para retribuir um pouquinho o que toda essa comunidade, os parceiros que estão aqui, que sempre fizeram por nós, acreditaram no nosso trabalho. Então, somos muito gratos a todos vocês, e nada mais justo que a gente retribuir com o que pode, trazer conhecimento, dividir esse conhecimento com todos, é algo que a gente acredita que seja muito importante. Então, da nossa parte de apresentação, era isso. Vou passar a palavra ao professor Thiago, que vai ministrar essa palestra para nós. E, no final, nós temos a presença do Rodrigo, da MSD, que vai se apresentar e vai fazer uma colaboração também sobre as ferramentas que nós temos para controle desse danado, do tal do carrapato, que nós vamos tanto falar nesta noite. Muito obrigado, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Acho que é difícil lembrar de todas as pessoas. Eu sou o Thiago Galina Correia, tá, para me apresentar certo. Eu estudei em Pelotas muitos anos, 11 anos. Me formei aqui em Pelotas, na região. E o Marcelo chegou até mim por um ex-aluno meu, o Henrique Pestano, que é meu amigo. Não é só ele, tem outros colegas da mesma turma que estão aqui, outras pessoas que passaram por Uruguaiana, como a Juliana. E, para quem não me conhece, eu vivi aqui cerca de 12 anos na região sul, e hoje eu estou há 10 anos em Uruguaiana, na Universidade Federal do Pampa. E lá eu tenho trabalhado com carrapato, tá? Por demanda de vocês, dos produtores, o qual eu agradeço muito o prestígio, à loja, à empresa, à noite que vocês se dedicam a melhorar o dia a dia de vocês, vindo para aprender alguma coisa, ou pelo menos se inquietar com alguma coisa que vai ser falada aqui à noite. Espero que vocês compreendam as coisas que eu quero falar para vocês, numa visão de quem está há uns 20 anos tentando fazer o carrapato ser um problema menor para a propriedade, tanto de corte quanto de leite. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, que eu não sanar, vai ter um momento, acho, para a gente perguntar. Se quiserem perguntar no meio da palestra, na fala, vocês podem perguntar, eu fico bem tranquilo, nada me abala. O que me abala mesmo era o carrapato. Tá. E aí vamos para frente. O meu pai era falecido agora há uns anos, Lair Pereira Correia, e eu vim muito nessa região com ele. Ele era pela Emater, trabalhava aqui na região, e eu acabei conhecendo muitas propriedades aqui também. Então, não estou tão distante. Talvez o carrapato tenha piorado, né? Em Santaninha, Canguçu, Cristal, para lembrar, que outros municípios, Camaquã, Cerrito Alegre, pode ser do interior aqui, a gente andou em muitos lugares. E aqui, ou em Uruguaiana, esse bichinho que está aí é o mesmo problema. O carrapato do boi, do bovino, é um problemaço. E tem tirado dor de cabeça de muita gente. Tá? Espero que esteja a contento. Vou pegar meu apresentador aqui. Talvez esse ano, um ano manso, né? Alguém queira me dar a explicação, me ajuda,
por que tem menos carrapato agora do que o ano passado, talvez pela seca desse dezembro, janeiro, fevereiro, para nós lá o carrapato ainda não apareceu. Então a primeira geração de carrapato, ou seja, o primeiro momento que a gente começa a se preocupar, vai fazer IATF, vai fazer protocolo, vai botar touro, vai apartar gado, vamos carregar banheiro, vamos comprar remédio. O Uruguaiana está assim, engatilhado, né? Tá com o juiz no meio do campo para apitar e a gente está querendo começar o protocolo e está retardando. E até eu vou adiantar uma fala que ele combinou com o Rodrigo, mas não é combinou, mas eu vou falar. Nós fizemos um protocolo para uma estância em Lavras do Sul, uma estância que a gente visitou, cerca de 180 estâncias que a gente acompanha lá pela universidade, fazendas assim de 50 vacas até 9.000 vacas, como agape. E algumas delas, a gente foi fazer um calendário sanitário esses dias. E aí, olha só como é que a gente construiu um calendário sanitário, ou como é que a gente decidiu o carrapato na fazenda. A primeira coisa que a gente perguntou é quando é que ia começar a IATF, quando é que ia começar a reprodução e inseminação. Depois, quando é que ia ter o repasse, qual era o tempo da estação de monta, para depois entender quando é que nasceu os terneiros, para onde é que vão as coisas. Outra coisa que a gente olhou, todo o romaneio da propriedade. Romaneio é aquele laudo que vem, todo mundo tem direito a receber o romaneio de contusão, de fascícula hepática, baratinha do fígado, cistercose, que é da tênia da gente. Tudo tu consegue ver lá dentro de do que teve de contaminação. Outra coisa que a gente fez, muito importante, que todo mundo poderia fazer, é ter um mapa, uma agenda, anotando quando é que morre e que morre. Terneiro, terneira no desmame, antes do desmame, pós-nascimento, os primeiros, a ponta de aparição, o meio de aparição, a cola de aparição, morre sobreano, morre novilha, morre vaca, morre touro. De que morre e quando morre? Quando eu vi todos esses índices, né, que morria uma categoria de sobreano, e era por tristeza, e que morria os terneiros, que era por churril, por diarreia, eu demorei, porque talvez não consiga. Eu demorei 4 horas para uma estância com 1.000 vacas, num campo, e uma recria, noutra estância, que é mais ou menos uns 150 quilômetros, para montar 2 calendários que envolvessem carrapato, verminose, tratar os cachorros da propriedade, a vacina reprodutiva, as vacinas para os terneiros, os protocolos da IATF iam cruzar no meio para montar um calendário sanitário. Para conseguir isso, tem que visitar a fazenda e tem que viver a fazenda. Pelo menos camperear 2, 3 vezes, andar a cavalo para cima e para baixo, até tu entender, conversar com o peão, com o capataz, com o dono, com o administrador, com o caseiro, com a cozinheira, para chegar num calendário sanitário. O calendário é super importante, a gente vai falar sobre isso agora. Vou ligar essa coisinha aqui. Deveria. Não passou por motivos que não passou. Essa instância aqui, ó, dessa vaca preta, me chamou a atenção, porque isso aqui, se olhar pela blusa que eu estou ali, pode rodar o videozinho aí, o capataz me disse, doutor, abre o olho que tem carrapato. E o patrão disse assim, mas não tem carrapato ainda, não pintou carrapato. E a gente foi dar uma examinada na costela da vaca, né? Um lugar que não deveria ter tanto carrapato. Me ajudem a contar ali quantos tem, ó. E nesse ano ele achou que tava manso o carrapato, o gado já chupado, né, magro, e ele achou que era muito cedo para começar um protocolo de carrapato, porque ele não estava vendo emparelhar o gado de carrapato para carregar o banho e fazer o banho dar certo. E eu fui lá e passei a mão, ele se apavorou. Então o carrapato, muitas vezes, a gente não olha com o olho, né, da caminhonete, de cima do cavalo, a gente olha passando a mão no gado, naquelas vacas sangue doce, passa a mão no gado, pelo menos 10, 20% do gado com 5, 6, 10 carrapatas grandes, já é momento de começar a tratar. E a gente não trata carrapato, pelo menos eu não recomendo, se tu não sabe o que vai acontecer em março, abril e maio. Se é desesperador março, abril e maio, a tua pressão é maior no início. Se tu tem muito problema de tristeza por excesso de carrapato, tua pressão é maior no início. Agora, se tu tem pouco carrapato no final do outono, que tu tem um carrapato mais manso assim, de quantidade, não pressiona tanto, senão o teu terneiro não carrapateia bem e teu sobreano apesteia de tristeza. Então, não é só carrapato que a gente enxerga também a tristeza como um ponto fraco para a gente conversar. Por que não está passando? Não faço a menor ideia.
Se vocês já viram essa palestra que eu estou dando, ela tem muito a ver com esse grupo aí, ó, Plano Estadual de Controle do Carrapato Bovino. Esse plano estadual ele vem de 9 universidades mais o IPVDF, que é o Instituto de Pesquisa Desidério Finamor em Eldorado do Sul, que é a nossa referência em sanidade. Nós nos juntamos por 2 dias para falar de carrapato e resolvemos fazer a mesma palestra para todo o estado. Claro que cada propriedade é uma propriedade, cada situação uma situação, mas os nossos conceitos do que funciona e o que não funciona, eles são muito parecidos. Então, se alguém já viu esses slides aqui, algumas apresentações parecidas, não se preocupe, porque a gente combinou antes, né? A gente está fazendo isso há 4 anos, nos reunindo. Inclusive, essa semana vimos muitas coisas novas para o Rio Grande do Sul. Mata bicheira que parou de funcionar e não vai funcionar mais no estado do Rio Grande do Sul, porque a bicheira está resistente. Já está confirmado em várias regiões do país, do estado do Rio Grande do Sul, que o mata bicheira, o spray, que tem organofosforado, conhecido como azulão, né? Que tem um produto que era para matar bicho, não está matando, e que o injetável que a gente usava para matar bicho do umbigo, né, esse nascimento do tarde, agora de outubro, novembro, dezembro, que tu estava calcando 1 ml de doramectina achando que ia dar resultado. Cuidado, gente. Inspecione mais, porque a gente já viu que metade do gado que tem bicheira, a bicheira não está morrendo com os tratamentos que a gente está fazendo. Então, é base desse grupo que saem as pesquisas. Alguém sabe o que é essa imagem aqui? Alguém suspeita? Valendo o sorteio de uma faca. Todo mundo está concorrendo à faca, eu já sei. Mas valendo nada, valendo um churrasco. Pago o churrasco de vocês se me disserem o que é essa imagem aqui. Arrisca, Juliana. Isso é uma agulha, depois de enfiar dentro de um boi para dar uma vacina. Cada bolinha vermelha é uma hemácia, é um componente do sangue. Cada vez que dá eu sou meio de Uruguaiana, né? Então ele dá um pinchaço, né? Meio Uruguai, meio Argentina, dá ali um pinchaço no animal assim para dar uma vacina, para dar uma vitamina, para dar um vermífugo, dar uma injeção. Quando tu tira a agulha, tu não enxerga, mas vem isso aqui na agulha. E pode ver que a agulha, isso é uma aplicação só, uma única cravada no gado já entortou a ponta da agulha. Imagina quando tu usa 100, 200 vezes, não adianta afiar. Isso aqui, cada uma bolinha dessas pode ter tristeza, ou leucose, ou babésia, mas principalmente o anaplasma marginale, que é uma das da tristeza. E isso aqui a gente tem que reverter. E eu fico pensando, mas o que é que desinfecte as agulhas, né? Como é que desinfecta uma agulha de tá no passeador ali, dando-lhe a doseada, né, como se chama, né, dá-lhe a aplicação, e como é que desinfecta? Cada troncada troca agulha, bota no álcool, faz o quê? Lá em Uruguaiana, a gente pega não sei se tem aqui. Posso pegar? Já peguei, né? Lá em Uruguaiana, a gente pega um frasco desses aqui, que tem de vários produtos, né? Depois que usa o produto, a gente bota uma esponja, tipo uma esponja de lavar louça, a parte amarela, umas 2 empilhadinhas, bota álcool aqui dentro, álcool 70, e dá-lhe bota com a Hopner, qualquer agulha, pode ser de outra marca. Tu coloca aqui, ela entala exatamente aqui assim, a agulha dá dentro da esponja, e tu tira ela sem nenhuma hemácia dessas, sem nenhum parasito, sem nenhuma bactéria, sem nenhum vírus de dentro do pinchaço que tu dá. Porque tu dá ali no animal e depois põe aqui dentro, entre um e outro. E parece uma coisa tão simples e tão fácil, né? Que se os argentinos fazem, os uruguaios fazem, por que nós não vamos fazer? Né? Eu fico pensando, por que a gente não consegue fazer coisas simples? E é isso que é a essência da palestra, Marcelo. Difícil é fazer o simples, fazer o feijão com arroz. E um pouco do que vocês vão ver aqui é o feijão com arroz. Dali. Tá, agora está funcionando. Busquei. Está passando aí, mas não aqui. Nem queria mesmo. Eu nem queria mesmo. Tá. Me peguei aqui, para frente, para trás. Tá. Opa, deu ré. É que eu vim empolgado, que eu vim 700 quilômetros pensando nessa palestra, entenderam? Vim embalado para falar. Que carrapato causa prejuízo, vocês já sabem, são bilhões, tá? Isso é muito dinheiro.
E o carrapato ele tira de tudo que é lado, né? Ele tira porque o gado fica meio febril, tira porque abicha mais, 4 vezes mais chance de abichar. O carrapato estraga o couro, não remunera tanto, mas o couro é muito prejudicado. E o carrapato, quando ele bota a saliva para dentro, quando ele vai chupar o sangue, ele puxa o sangue e bota a saliva. Isso faz com que o animal paste menos. Então, só o fato de estar, não só se coçando, né, o animal ele deixa de pastar. Isso dá um prejuízo em ganho de peso que a gente não enxerga. Mas se vocês fossem pesar um gado com e sem carrapato, com muito carrapato e sem carrapato, vocês iam se surpreender. Mais ou menos em 50 dias, eu vou provar para vocês, que perde 7 quilos, vezes 10, R$70. Em 50 dias, por resto, perde só pelo carrapato. 200 carrapatos. Se olhar esse animal aqui, tem bem mais que isso. Esse aqui nem se fala, né? Não sei se é a lentidão do computador ou do... E aí como passa? Vai passando aí. Mata, né? Mas não mata porque o carrapato está ali. Você já matou, mas matou por causa da tristeza. E vamos adiante. Aí muita gente vai falar que é 3 bilhões. Eu desconfio, mas eu acho que é muito dinheiro. A gente fez um estudo outro dia numas estâncias lá de Uruguaiana, são 64 estâncias que passaram pelo nosso crivo, e nós analisamos o custo de uma fazenda. Funcionário, terra, arrendamento, sal mineral, pastagem, funcionário, demissão, rotatividade, todos os processos. Uma estância lá na região, ela mais ou menos gasta 4% de todo o custo com sanidade. 4% não parece muito, em média 2,8%. Só que desses 2,8%, 80% desse custo é o carrapato. O que mais custa é o carrapato. Não só pelo movimento de gente para banhar, para tratar, da construção do banheiro de aspersão, de limpar banheiro, de trazer o gado, mas o carrapaticida em si. E o que mais me chama a atenção é que nós gravamos com um produtor de Bossoroca, e foi ele, o pai dele, lá conversar conosco 2 vezes. E foi muito traumático para mim. Porque ele ia deixar de criar uma raça lá, pura, né, que ele tinha um plantel, e ele não sabia mais o que fazer. Então, ele tinha 600 res, tinha metade soja, acho que alguém aqui deve ter soja e ter conexão com isso, e a outra metade era um gado puro europeu. Eu vou falar o nome da raça, porque eu já falei de raça outro dia e me deu problema no outro município, porque eu só tinha foto de uma raça tal, né? Aí perguntaram, mas tu não vai botar sei lá, outra raça? E eu disse, infelizmente eu só tinha essas fotos aqui, porque as estâncias abriram as propriedades para tirar foto. Mas ele criava Angus. E eu disse, tu tem pouco saída, porque a gente fez um teste para ele e nenhum remédio funcionava. Pensem vocês aí, se tivessem uma propriedade onde nenhum carrapaticida funcionasse, e nem que vocês usassem o mesmo carrapaticida, banho, injetável e puron, no mesmo dia, na mesma sequência, e repetissem 7 dias depois. E 7 dias depois, você olhar o gado estava completamente com mais carrapato do que no primeiro dia. O que vocês iam fazer? Vender tudo? Abandonar? Era o que eles estavam pensando. Só tinha menos carrapato que metade da estância era lavoura de soja. Mas podia ser pior. E eu digo, olha, nós temos um contraveneno. Nós vamos azebuar teu gado. E eles dizem, não, mas zebu não. Mas Nelore, mas nem pensar. Tabapuã menos ainda. E eu digo, olha, vamos azebuar. E aí a gente tomou uma medida radical, assim, ao extremo. Comprou 120 novilha Nelore, no Paraná, e trouxe. Chamada Vai na Frente. Então, elas iam na frente 60 dias nos piores potreiros e de atrás vinham as vacas pretas. No outro ano já iam as meio sangue, porque as Nelore emprenharam. E as pretas emprenharam de zebu, porque vieram no nitrogênio, né, não precisou trazer touro. E o gado virou meio sangue. Tem um áudio dele, num podcast que a gente gravou lá do CTPE, que é o grupo que eu represento, Centro de Tecnologia em Pecuária, da Uruguaiana, onde ele diz assim, eu e o pai, a gente não sabia mais o que fazer. Não parava a gente aqui em casa porque a gente nem sabia para onde colocar o gado para deixar mais perto as vacas sangue doce, que eram quase todas, que toda semana tinha banho. Ou quinta, sexta e sábado tinha banho. Ninguém mais aguentava atropear gado. E às vezes a propriedade não é quadrada, ela é uma tripa, e aí tu tem que trazer gado de muito longe e dá muito movimento. E não funciona, e não limpa, e abicha, e cura, e aplica o remédio, e gasta com isso, e estragou o nosso manejo de reprodução, dos parceiros de lavoura, porque não conseguia fazer nada.
E hoje eu nem sei mais o que é lidar com carrapato, porque as Nelore precisam de um banho por ano. A Nelore é 10 vezes mais resistente do que o europeu, né? E as meio-sangue precisam de 3 banhos por ano. Com um produto que funcionava só 60%. Nem funcionava bem. Mesmo assim, ele conseguia sobreviver. Hoje, ele está mais calmo, então ele voltou atrás, deu o passo atrás e preteou o gado de novo. Então, num equilíbrio que é radical demais. Então, nem todo mundo tem coragem, pode botar um zebu, e nem todo mundo pode ter uma lavoura. E, às vezes, o prejuízo ele vem comendo pelas beiradas. Então, o gado ele realmente avança a doença, né? Aqui umas vacas para gorda não falta muito, estão bem gorda, e o carrapato, imagina, há 10 dias atrás, o dia que banharam. Pelou o gado. Esse gado podia, às vezes, ganhar 700 gramas por dia, está ganhando 550, e tu não enxerga os 150 que tu perdeu. Entendeu? Fizer um milheto aqui, é um campo nativo normal. E para entendimento de carrapato, eu acho que a gente precisa diferenciar o que é carrapato no gado e o que é carrapato no campo. Essas larvas, os miquim que estão aqui, são filhos dessas carrapatas que caíram aqui. Esse miquim aqui é filho de uma carrapata aqui que botou 3.000 ovos. E aqui nós temos a imagem do ciclo do carrapato. Num sábado de manhã, muito inspirado, tomando mate, eu pensei assim, por que não fazer um ciclo de verdade do carrapato, né? E aí peguei essa carrapata bem graúda aqui, que é a teleógena. Alguns dias depois que ela cai no chão, ela bota esses 3.000 ovos e nasce esse miquinzinho aqui, o famoso miúdo, que para nós é importantíssimo, porque é ele que transmite a babésia bovis, a tristeza, aquela que deixa o gado nervoso, bufando, atacando os cachorros, e a vaca fica nervosa, meio descadeirada, meio destrambelhada. É dessa larvinha aqui, ó, porque essa carrapata tomou sangue na vaca que tem tristeza, ela cai no chão e os ovos saem contaminados. Se o ovo está contaminado, a larva sai contaminada. E ela vai crescer em 7 dias e vai virar essas do meio aqui, ó. E cada vez que ela cresce, ela troca uma casquinha. Essa casquinha, chamada cutícula, é para ela crescer. E o carrapato vai crescendo, crescendo, crescendo. Daqui até essa volta toda dá 21 dias. Aqui tem um macho. O macho fica mais tempo, fica 60 dias vivo. E a carrapata, essas pequenas aqui, elas estão crescendo e vão morrer, vão cair com 21 dias até morrer. Então, o ciclo que a gente conhece, né, ele tem 21 dias no gado e mais dias, uns 30 e poucos dias, né, no campo. Isso com vento a favor, verão chuvoso. No inverno, uma carrapata pode ficar viva e uma larva pode ficar viva cerca de 256 dias. E embaixo no banhado, se pegar uma enchente, 32 horas debaixo d'água ela não morre. Então o carrapato não é bem assim, vou descansar um campo. Quantos dias para descansar um campo para efetivamente reduzir a quantidade de carrapato? No verão seco, 60 dias. Num outono úmido, num início de primavera úmido, 120 dias. E quem é que tem um potreiro para deixar vazio mais de 60 dias? Bueno, vou fazer um rotativo, né? Mas da onde vamos fazer um rotativo que dê para te esperar 60 dias por potreiro? Existe uma tecnologia chamada, que está circulando por aqui, até estão testando lá em Canguçu, acho que é Santaninha, que o pessoal divide uma área por 4 e deixa 28 dias descansando, 28, 28, 28, 28, no final dá 78. Que é o que o campeiro antigamente fazia. Se pudesse botar uma corrente num potreiro e deixar 60 dias, seria perfeito. Mas quem é que pode fazer isso? Tem outras coisas que a gente faz, diferimento de campo. Fecha um campo, bota ureia. A gente já sabe hoje que a ureia mata carrapato. Quem botar 2 sacos de ureia por hectare. Mas quem aqui tem coragem de adubar campo nativo? Tomara que todos tenham, porque melhora o campo nativo. E 60 dias fechado reduz muito o carrapato. E quem é que pode? Então agora eu estou botando na mão dos senhores e das senhoras uma peneira para fazer um sarandeio. Uma peneirada. Então, de tudo que eu falar aqui, cada um de vocês vai dizer assim, isso eu posso fazer, isso eu não posso, isso não, ele está louco, isso aqui ele veio de lá para me contar isso, eu não vou fazer nunca, isso lá em casa não serve, falou em banheiro de aspersão, eu não tenho. Eu conheço gente que tem 600 vacas, não tem banheiro de aspersão, e tem loteamento, bota em cima da caminhonete uma caixa d'água, um lava-jato e banha gato. De 10 em 10, mas banha. Cada um bota a peneira na mão de que puder e faz o que puder. Se o problema é o carrapato, talvez seja o motivo de você estar aqui. Para aqueles que estão com
solidez no que fazem, o carrapato não é um problema, talvez aqui vem para reforçar as coisas. E aqueles que não têm problema nenhum, né, de carrapato, aproveitem o churrasco, porque tem outras informações de outras coisas que vêm, que não só carrapato aqui. Tá ali. Então, nós criamos, pode passar os 3 slides aqui, criamos um conceito, né, que eu vim falar para vocês, no momento certo, com o produto certo e da maneira correta. Thiago, eu, assim, com 20 anos trabalhando com carrapato, o que eu mais vejo é erro na aplicação de produto. Segundo, o erro é não saber se o produto funciona. Tipo, eu acho que funciona, acho não me serve. E eu vou ensinar para vocês como é que a gente sabe que funciona o carrapaticida ou não. E no momento certo, acho que é chover no molhado, né? Começar antes que o problema atropele. A gente mata de novinho. Tem um senhor em Taquarembó, no Uruguai, mas é recente a fala dele, em 1984, ele diz assim, ó, la clave para combater la garrapata es mês de agosto. Então, a chave para matar o carrapato, combater o carrapato, é o mês de agosto. Em 84 já sabia que tinha que matar no início, antes que disparasse o ciclo. Então, a gente mata agora aquelas propriedades que têm problema. Quem não tem problema, dá uma debreada, espera, senão tu vai tirar carrapato do cerneiro, como vê teus cerneiros estão pesteando no que vira o ano lá em outono. Dali. Esse gráfico aqui, eu vou me deter uns minutos nele. Existem 3 coisas chamadas gerações, então são os filhos. Pode passar 3 toques aí. Tá? Esses 3 toques o carrapato que sobreviveu, aqui o G1, grupo 1 ou geração 1, é esse carrapato que está aparecendo agora. De cada 10, 20 vacas, vocês dão uma olhada, uma fresteada, olha no entreperna, na barbela já está pelechando o gado, já tem um carrapato visível, 2 ou 3, um na orelha, um no ubre. Tu está enxergando esse carrapato? Esse aqui é o que sobreviveu lá de maio, junho, julho, agosto, porque ele passou vivo no inverno inteiro, escondido, e algum teve sorte de achar o gado. Essa é a primeira que vai subir e vai descer daqui uns 21 dias e vai começar a botar ovos, que daqui a 32 dias estão dispostas, agora, cada carrapato 3.000 ovos, para fazer esse segundo salto de carrapato. Aqui, se a gente atacar aqui no início, essa geração aqui não acontece. Ou acontece mais fraca. O problema é que se a gente deixa para retardar, esperar passar a reprodução, não vou banhar agora porque eu estou fazendo inseminação, estou fazendo IATF. Ontem me ligou um cara, não vou dizer de onde, da Rainha da Fronteira, e disse assim, eu não vou atirar o gado na água porque elas estão implantadas. Nós atiramos 500 vacas na água, num experimento, 500 vacas, 250, com implante e inseminadas com 21 dias de prenhez, e nós não perdemos uma prenhez. Mas detalhe, né? Sem cachorro, sem picana, sem grito, banheiro lá em banheiro de nado, tá? Banheiro de imersão. Banheiro alto, as vacas caíam, baixava 1.000 litros, a gente levantava 1.000 litros do banheiro, as vacas não se atiravam. Aí nós não muito contentes, né, porque o doutor lá, veterinário, disse, vamos dar uma volta com essas vacas. Eu digo, mas aonde nós vamos com essas vacas? Não, vamos dar uma volta de novo e eu vou atirar na água de novo para garantir o banho. Eu digo, mas tá louco? As vacas estão prenhe, doutor, 21 dias, recém-inseminada, com os embrião grudando ali, né, o embriãozinho desse tamanho, grudando no útero, e tu vai me atirar as vacas 2 vezes na água, num produto com organofosforado, não vou falar o nome, organofosforado e piretroide, junto, mais fention, 2 organofosforados, carregado, banheiro novinho, tu vai atirar na água, doutor? Eu digo, vou, deixa para mim. Aí passamos as vacas de novo e na água. Aí, porteira aberta, dia frio, dia madrugada, banho 6 da manhã, 6h30, 7 horas, gado para a sombra, tá? 21 dias depois, pá, ultrassom com Doppler, né, para ser bem precoce. Aí fomos contar quantas nós tínhamos perdido de 500. Perdemos 2 embriões. 2. É normal perder 2 em 500, gente. Isso não é nada. Tá? Porque no outro grupo que a gente não fez nada, porque a gente não atirou na água e passou só o puron, perdeu 1. Então não é culpa do banho. É culpa do gritedo, da cachorrada, do manejo. Parecia um velório aquele banho, de tão silencioso que era. Mano, por que dava certo? Porque nós tínhamos um problema no banho lá. As vacas tinha muito carrapato nas orelhas ao longo do ano, e o gado muito manso caía no banheiro de nado e não molhava a cabeça, já caía aqui assim, ó, de cabeça levantada, e às vezes atropelado uma em cima da outra. Isso é tipo banho de aspersão, que o cara tem pressa, cutuca, e a vaca da frente dá uma travada, de trás encosta o peito,
não molha a bunda da vaca da frente, não molha o peito da de trás. E o cara tem pressa, porteira aberta, e vai banhando, e vai banhando. Por isso que a gente dá 2 voltas no banheiro de aspersão também. Quando o gado é muito ligeiro e umas vacas não estão muito treinadas de passar, ou estão treinadas demais, que elas passam ao correr, o banho não... Aí tu olha para o gado está limpo de barriga, limpo de anteperna, limpo de cabeça, mas está sujo de carrapato no peito e no posterior. O que acontece? Pode ir lá olhar. O gado passa um empilhado em cima do outro e tem um cara ainda acelerando o gado para um gado ficar encostado no outro para pegar o rastro e passar no banho. Então, gente, banho tem muito erro nos banhos e a gente toma um choque depois porque não aplicou direito. O produto funciona. Muitas vezes funciona mais do que a gente acha. Só que a gente não ajuda o produto a funcionar. Um pH da água está 8, uma água velha dura, e não te custa botar 250 ml de ácido muriático na água do banho para dar uma melhorada no efeito? O que custa medir o pH e melhorar? É só fazer isso, te melhora 10%. Ajuda. Por quê? Quanto mais um tirão na cola tu der nesses grupos 1 e 2 aqui, menos o problema é agressivo na geração 3. Tá? E aí o pasto já está se diminuindo, não veio o azevém ainda, e depende da propriedade, tu tem problema. Dali. Pode passar. Aqui tem 2 termos para contar para vocês. Um chama-se tratamento estratégico, e o outro, toquezinho aí, por favor. Que é o estratégico? Que depois que eu começar a tratar um lote, num campo, num potreiro, eu não paro mais. Estratégico é tu tratar de acordo com o efeito do remédio. Se o teu remédio é banho, repete com 21 dias. Se o teu remédio é fluazuron, repete com 35, desde que funcione. Fipronil, se funcionar, repete com 35. Se é ivermectina 1%, repete com 21 dias. Isso quem é que vai lembrar vocês? Ou vocês que escutaram agora, ou o veterinário de vocês. Ou o pessoal da agropecuária que pode dar o suporte, porque tem técnico lá para isso. Então, quando tu faz um estratégico, pode passar os 3 materiais aqui. A gente também vai usar o tal do tratamento por gerações. Cada geração um remédio. Então, na primeira geração, eu vou usar o remédio A, na segunda geração, o remédio B, e na terceira geração, o remédio C. Eu não misturo o remédio. O meu sonho aqui para vocês é que vocês não empurrem um puron e um injetável junto. Desculpa a loja aí, tá? Foi mal. O meu sonho é que vocês usem só um princípio ativo numa geração, 1, 2 ou 3 vezes, outro princípio ativo na segunda geração e outro princípio ativo na outra geração. Misturar produto, ou usar fluazuron, ou esse último que lançaram agora, o Exold, na terceira geração, é uma das maiores erros que vocês podem cometer. Tá? Não é momento de usar produto sistêmico nessa geração 3. Então, tem 3 cores diferentes para vocês lembrar. Se eu começar com fipronil, eu vou usar 1, 2 ou 3 fipronil. Se eu usar com fluazuron, 1, 2 ou 3 fluazuron. Se eu usar banho ou puron, vou usar 1, 2 ou 3. E aqui eu fiz um esquema ali. Ó. Produto A, 1 a 3 vezes. Produto B, dá mais um toquezinho aí. 1 a 3 vezes. Dá-lhe. Tá. Não tem problema. Porque essa teleógena não morre, mas os ovos dela ficam inférteis. Entendeste? É que a gente tem uma vontade... O grande problema... Nada contra, viu, gente? O grande problema foi o amitraz. Vocês lembram do amitraz, da barrica, que tinha o calcário junto, o calzinho aquele? Esse é o problema. Porque ele nos deixou mal acostumados. Tu banhava o gado e o gado saía limpo ali no escorredor. A gente tinha uma sensação de limpeza muito rápida. Quando a gente usa um puron, eu já vou contar para vocês antecipadamente, quando a gente usa um puron, o remédio do lombo demora 6 dias para chegar no peito e no ubre da vaca. E tu quer que o gado fique limpo 3 dias depois? O fluazuron, ele demora algumas horas para absorver na pele, e aí sim ele chega no fígado, depois vai para o sangue, e aí a larva que tem que crescer, ela morre, a do meio, a ninfa, né, que vai crescer, ela morre, e a graúda continua graúda até cair, e tu fica, mas não limpou meu gato. Mas ela não reproduz. Ela bota ovo, mas não nasce. Nasce o ovo gorado. Seria na campanha assim, um ovo choco. Né? Não nasce o ovo. E aí tu vai ter o efeito que tu precisa, tu tem, que é não ter uma geração 2. Só que o detalhe, fluazuron aqui, para vocês, dali. Aí que tá.
Aí eu contrataria um veterinário só se tivesse contratado. Eu sou do veterinário e formo um veterinário, tá, gente? Ou técnico. Se tem um momento para você saber se Flazuron funciona, guardem essa informação. Pega um lote de vaca, 10, 12 vacas, assim que eu consigo pegar um sinal, a marcar na cola, meia cola, e aplica Flazuron ali por, agora em janeiro, dezembro, janeiro, que vocês consigam olhar as mesmas vacas assinaladas 14 dias depois. Se tu fizer Flazuron, porque o teste em laboratório do Flazuron está proibido. Tá? A gente faz lá em Uruguaiana e faz no IPVDF, mas é um teste extremo lá. O pessoal, a gente não faz mais. Por um motivo que não podemos falar porque está gravando. Mas a gente recomenda que o produtor faça o teste Flazuron. Compre um Flazuron, aplique num gado que tenha carrapato, só que tem que ter um certo capricho. Tem que contar os carrapatos de um lado da vaca. Passar a mão na orelha, contar os carrapatos médios, acima do tamanho de uma lentilha, de um feijãozinho, uma lentilha, que é um exemplo que eu vou dar para vocês, até o graúdo. Contem de um lado, embaixo, passem a mão, contem e anotem. A vaca 26 tem 15 carrapatos, a 35 tem 120 carrapatos. E anotem. Daqui a 14 dias, que é a data que você tem que contar, tá? Porque ele não mata adulto, aqueles adultos vão cair, mas as pequenas e as médias não vão crescer. E aí vocês contem de novo. E aí vocês calculem. Se antes tinha a média 50 carrapatos e agora tem 2 carrapatos, é que o produto foi 99% eficaz. É só contar. Mas isso requer um capricho ou contratar alguém para fazer. Em Uruguaiana o pessoal faz, não sei como. Acho que porque os de Alegrete fazem e os de Uruguaiana ficam meio ciumados lá e fazem também. Dali. E o produto C? O produto C, eu geralmente guardo banho para o produto C. Aspersão, imersão, de lava-jato, sei lá, o que der para fazer. Ou puron, né? Organofosforado, espermetrina, aqui, ó. Porque aqui, de repente, as coisas estão mansas, eu dou uma segurada. Se está atropelado, às vezes eu tenho que banhar de 15 em 15 dias. Às vezes tenho que banhar a cada 21, a cada 28. Então, eu deixo o produto C. Então, ao longo do ano, eu uso 1 a 3 vezes do A. O ano carrapato, né? Setembro a julho. Eu uso 1 a 3 vezes, 1 a 3 vezes e umas 3 ou 4 vezes o produto C. Por que eu estou fazendo isso? Porque há uns anos atrás, a professora de Canguçu, a Tânia Betim dos Santos, ela fez uma pesquisa que toda vez que o produtor usa 5 vezes o mesmo remédio por ano carrapato, o produto para de funcionar nos próximos 3 anos. Se tu usar, vamos lá, ivermectina 2 vezes aqui, com Flazuron junto, depois usa ivermectina com fipronil aqui, ivermectina com banho mais umas 3 vezes aqui. 3 mais 2 mais 2 dá 7. 7 vezes de ivermectina, daqui a 3 anos a ivermectina para de funcionar. Isso é certo. Se usar mais vezes por ano, a chance de você selecionar a resistência é muito maior. Então, não dá para atropelar o mesmo remédio. Então, assim, ó, os filhos da digamos que eu usei ivermectina injetável aqui, porque eu estou estremecido com a reprodução, quero fazer só injetável, que é mais brando. Tá? Eu uso 2 ivermectina ou 3 aqui. Eu vou usar só daqui... Os filhos que sobreviveram da ivermectina só vão conhecer ivermectina o ano que vem. Mas daí o carrapato não vive 365 dias para ganhar uma nova ivermectina. É por isso que a gente faz esse tratamento geracional. Dali. E para chegar no momento melhor aqui, e quando nada funciona ou quando a gente banha e não limpa. Primeiro, banhou, se não for o Amitraz que limpa na hora, limpava, né? Hoje não funciona na maioria dos lugares, 99% das propriedades não funciona. Quando eu uso um banho, 2 informações. Quando eu banho um gado, de aspersão ou de imersão, quanto tempo dura esse remédio no corpo do gado matando o carrapato? Até o sol bater e o vento pegar no corpo do animal. Quando evaporar e secar o pelo, amanhã o carrapato sobe e segue a mesma coisa. Quantos minutos precisa um carrapato ser molhado para morrer? 30 segundos. Se molhar o carrapato por 30 segundos com produto eficaz, não precisa mais que isso. Então, olhem bem. E quanto tempo depois de molhado o carrapato ele começa a murchar, secar e cair? 3 a 4 dias. Então, não adianta vocês revisar o gado amanhã e depois com o sonho do Amitraz, porque ele demora. Se eu passei um puron até descer da nuca até o peito do animal, vocês achar que o carrapato vai cair, demora 6 a 7 dias para chegar e 5 a 6 dias para cair o carrapato. Então, se vocês fossem avaliar um produto puron, tem que avaliar no mínimo 7 dias depois.
Se eu aplicar um injetável, uma ivermectina, 1%, que é a minha preferida, abamectina, doramectina, 1%, mox, sei lá. Quanto tempo demora para a ivermectina entrar no couro, ir para o fígado, passar em todo o corpo, o carrapato chupar sangue, intoxicar e morrer? 7 dias também. Então, antes de 7 dias, não adianta revisar o gado e ficar crucificando o produto. Se forem revisar um gado para carrapato, são 7 dias ou 14 para o flazuron. Tá? Se for amitraz, pode ser depois de amanhã, porque ele realmente mata rápido. Se for fluralaner, também é rápido também. Então, aqui, ó, só para vocês lembrarem que a gente tem produto sendo lançado desde 1950, desde organoclorado, organofosforado, e em todos os momentos o Rio Grande do Sul teve uma resistência, certo? Nós aqui em 2013, no Rio Grande do Sul, o flazuron já foi detectado como resistência, ou seja, não funciona. Melhor dizendo assim. E agora foi lançado um produto novo, tá? Chamado... Pode passar mais um slidezito aí. Fluralaner. Foi lançado em 2022 um produto novo, da uma empresa que está aqui conosco. Quando é que vai ter resistência para esse produto? Eu vou contar para vocês que eu vim do futuro. Eu vim do futuro e vou dizer para vocês. Me deu 2 anos e meio de pesquisa. Eu acho que o maior drama para mim foi ficar 2 anos e meio em silêncio, porque eu que estava fazendo a pesquisa no Rio Grande do Sul. E eu fiquei 2 anos e meio com um acordo de sigilo, vendo o carrapato morrer, e eu não podia contar para ninguém que tinha um produto. Mas tudo bem, fazia parte da pesquisa, né, o sigilo. E quando eu fui no lançamento do produto na Expo Inter, veio o cara que criou o produto e disse assim, olha, se tu deixar o pessoal usar 3 a 4 vezes por ano, em 10 anos a gente não tem mais o produto. Se usar mais que 4 vezes por ano, em 6 anos a gente não tem mais o produto. E se usar 2 a 3 vezes por ano, no máximo, a gente vai ter o produto por 20 a 30 anos. Então, vocês são responsáveis por usar com moderação o produto, no momento certo, na hora certa, na categoria certa. Senão, vocês vão matar o último produto lançado, que, para alguns produtores, é a única referência de 100% eficaz. Isso aqui é Uruguaiana, tá? A gente fez uma pesquisa pequena lá, nas instâncias que a gente estudou, pelo menos, né, a gente viu que 73% delas não funcionava fipronil, que ivermectina de cada 100 propriedades, 92 não funcionava, o flazuron não funcionava em 73%, o amitraz 84% e a associação cipermetrina e clorpirifos em 23%. E aqui à direita, vamos pensar aqui ó, na propriedade. 4 princípios ativos desses aqui testados, a metade delas não funcionava. Vocês já perceberam que eu pedi lá no início que tinha a primeira geração um produto, na segunda geração um produto diferente e na terceira um produto diferente. Como é que essa propriedade, metade das propriedades trabalham apenas com um único remédio? E uma propriedade, 2 propriedades onde nada funcionava. A pergunta, o que ele vai fazer? Criar ovelha? Botar zebu? Uma delas é a que criou o zebu, tá? E aí tinha essa senhora aqui, ó, que era uma única de Quaraí, não era uruguaiana, tá aqui ela, que não tinha, tudo funcionava. Acho que até mate funcionava se tu banhar, desse no coxo. Era um espetáculo. Mas a maioria das propriedades, quase nada funciona, gente. E vocês talvez estejam no mesmo momento que isso. E para descobrir que nada funciona, basta coletar 100 a 150 carrapatos, de vários bovinos, pelo menos 10 vacas diferentes, 10 boi diferentes, colocar numa garrafinha, com uns furinhos pequenos, não dá para fazer uns... Tem que botar cangalha nos carrapatos, senão eles saem, o pessoal manda assim, ou enche a garrafa d'água também, não adianta. É só os carrapatos botar num isoporzinho com gelo e mandar para o laboratório. A gente recebe no laboratório, há 9 anos, de segunda a segunda, sábado e domingo, na minha casa, na rodoviária, todos os dias, a gente recebe carrapato. Até às 11 horas da noite eu recebo em casa. Isso deixou mal acostumado os produtores. Porque a gente nunca... A Juliana esteve lá. A gente nunca fechou o laboratório, nem no Natal, para testar mais de 500 testes em propriedade, em 180 instâncias que a gente atende lá. A gente fez muito teste para chegar nesses conceitos aqui. Então, o mais interessante aqui, a rodoviária de Uruguaiana, o pessoal, ao invés de botar um algodão dentro do potinho, botou lã. O pessoal da ovelha botou lã dentro. Uns botaram pasto dentro. Não precisa botar algodão, pasto, lã, não bota nada. Bota os carrapatos, os graúdos, tira com um jeitinho assim, ó, só girar eles, bota na garrafinha uns 100, 150 de 10 vacas diferentes, tampa, anota a propriedade, bota no isopor com gelo, liga para o laboratório, tem aqui em Pelotas, tem no IPVDF, tem 2 em Pelotas que fazem. Façam o teste. Manda por WhatsApp para mim, eu recebo até do Paraná, não vou receber daqui de onde eu vim, né? Para testar os produtos.
que a gente pega de animais que não foram tratados com banho nos últimos 21 dias e nem injetável nos últimos 21 dias. E se for puron, tem que deixar 35 dias o lote para coletar. É só isso, manda os carrapatos que eu vou mandar um laudo para vocês, baseado nessas carrapatas graúdas, para saber como é que a gente aplica. E a gente chega agora da maneira correta. Muito rápido, gente? Desculpa, eu estou meio nervoso aqui. Na maneira correta é a melhor parte, né? Quando tu chega numa propriedade... Não, é verdade. Tu chega numa palestra, lá em Uruguaiana, né? Os bacudos lá, nossa. E eu também não sabia. Outro dia estava com um galo cinza lá aplicando a injeção injetável atrás da costela, aqui, ó, subcutâneo atrás da costela. E eu digo, mas por que tu faz assim? Muito nervoso o gado, né? Fazer na frente do pescoço, a guampa vem, aquela coisa toda. E eu digo, tchê, mas tu tem que puxar o couro e aplicar lá na frente. Não, mas eu sempre fiz assim. Eu disse, não, tu sempre fez errado, agora vamos fazer certo. E aí eu estava explicando para ele por que não tem que fazer atrás da costela. E também explicando como é que faz um puron. Parece brincadeira, gente. Mas vocês querer... Cadê? Lá. Mas querer que um puron saia do lombo do animal, do meio do lombo, até a garupa, e que o puron dê uma volta e chegue no outro lado. O puron que tu bota na linha do lombo, se tu botar muito à direita, botar muito para cá, só pega para Camaquã. Se tu pegar para cá, vai pegar só para Pelotas. Então tu tem que botar no meio para dividir o produto. Então tu bota com a pistola certinho, tá? E não é na cernelha, aqui nas cruz. Não, tu põe da cabeça, do meio das orelhas, até a última costela, no vazio, e a outra metade tu vem da garupa em direção à costela. Faz a metade tu tem que aplicar numa vaca de 500 quilos, uma vaca grande, 50 ml, regula a pistola para 25, e vem com 25 de trás para diante e 25 da frente para trás. Esse é o melhor jeito, porque se tu aplicar na garupa, o carrapato, quando a vaca baixa a cabeça, não chega o produto na orelha e na cabeça, e na ganacha aqui. Não chega aqui. Se tu aplicar no meio da orelha aqui, na cabeça, o gado, quando baixa a cabeça, consegue matar carrapato. Bem matado. Então, gente, todo mundo eu sei que faz assim, mas eu estou repetindo para a gurizada nova, talvez. A pequena que estava aqui não viu ainda. Tu também, mocinha, de repente tu não aplicou, mas todo mundo sabe que tem que aplicar assim. Metade, metade. E, gente... Nada contra também a indústria, tá? Mas quando ele vem na garrafinha, aquela garrafa grande assim, para aplicar o produto, fujam daquilo lá. Tentem botar numa garrafa daquelas que tu tem a pistola como ferramenta. Porque com a garrafa aquela tu vem meio tremendo para a direita, para a esquerda, em cruz, não adianta, tem que botar no meio ou dos dois lados. Porque o produto só funciona se descer dos dois lados, porque ele mata por contato. E se chover mais de 30 milímetros, vocês perderam o banho, tá? Mais de 20 milímetros, uma chuva meio de laçaço, assim, de golpe, assim, uma chuva forte, de 20 milímetros, esse é por onde vocês vão por mim. Metade dele já perdeu o efeito. Isso é estudo, não é empirismo, tá? Então, o puron é muito prático porque tu não investiu no banheiro de aspersão, não desatulhou o banheiro de imersão ou de aspersão, tu não investiu. O puron é muito bom se bem aplicado. O injetável é muito bom se bem aplicado e se testado antes. Tá. O Flazuron e o Fluralaner, 4 horas, tá? E o Fipronil, né, e os demais de contato, assim, que são ciprimetrina e clopirifos, 3 dias, para não prejudicar nada. Tá? Se for uma chuva mansa, garoa, não perdemos nada, tá? Não perdemos nada. Agora, se for uma chuva forte, tu perdeu o serviço. 3 dias. A maioria do produto já desceu até o pescoço e peito. A maioria, não todo. Contato. O Flazuron e o Fluralaner, que é o produto, né, o novo aí, Exode, eles entram na pele e em 4 horas eles já estão lá dentro do corpo do animal e já deu sucesso. Cancela aí. Bueno, passa... Tem um videozinho aqui. Acho que tem um videozinho. Olha, é que as vacas lá na faculdade são pacienciosas, né? Você tem que ver a 50, né? A 50 tira... Eu não estava nem aí se ela tivesse aí. Ó, fui até a metade... eu estou completando, né? Vamos começar na outra. As vacas magras, né? Mas é o que tem lá. 25...
Mas é que tem o modo, homenagem ao Dr. Walter Ney e Lousada Ribeiro, tem o modo TAC de aplicar. Vocês conhecem? Terminar antes de começar. Aí tu passa aqui assim. E a injeção é a mesma coisa. Plac, tac, tac, tac. E aí tu enfiei para vocês uma garrafinha para você fazer desinfecção. Ah, já ferrou, você vai demorar mais tempo. Eu prefiro demorar mais tempo, mas fazer bem feito. Dali. Ah, tem até desenho aqui para mostrar para vocês, ó, como é que funciona. Ó. Fipronil, associação, spimetrina, ó, metade, metade, ou sistêmico, bota em qualquer lugar do corpo. Quer botar na costela, quer botar no lombo. Agora o Fluralaner, esse novo, o pessoal pede para botar aqui bem no meio. O Flazuron também, quer botar do lado direito, do esquerdo. Tem gente que é de um lado, do outro, bota o lado que se agradar. Não importa. Tem que pegar na pele do animal e não pode molhar nas próximas 4 horas. Esse negócio também do pessoal pegar Flazuron e banhar o gado, deixar pousar de mangueira, secar o couro e depois botar Flazuron também não tem nada a ver, tá? Ou botar Flazuron, esperar 4 horas, bota Flazuron de manhã e banha de tarde, depois larga para o campo, não façam isso. Tá? Não é para fazer, porque precisa da gordura da pele do animal para absorver. Então esse negócio de banhar e Flazuron não combinam. Ou um ou outro. Já disse para vocês, ou um ou outro. Ah, mas eu tenho 2 meia-boca. Bueno, estamos roubados, então vou botar os 2 meia-boca no momento certo. Um dia. Um dia. E gado magro tem menos gordura. E piora. Ah, o gado magro anda pior o remédio porque tem menos gordura no... Bueno, aqui tem gente que está fazendo isso aqui como essa instância aqui, ó. Aqui não, o homem vai abrir a porteira. Está fazendo porteira aberta. Banho de imersão ou de aspersão é sempre assim, né? Mas porteira aberta. Não está aproveitando o retorno, tá? Recomendo muito isso aí. Gasta mais dinheiro, mas funciona melhor. Dali. Então, mais seguro. Olha só onde está meu galo cinza lá, ó. Acelerando o processo e as vacas vindo empilhadas aqui. Então, vai da zebra porque essa aqui não molha atrás e essa aqui não molha na frente. Tem gente que bota umas franjas aqui, bota o cara da... bota umas franjas ou passa 2 vezes o gado. Recomendo que isso seja feito. Banho de aspersão, tu tem que enxergar a cabeça, mas não pode enxergar o lombo do animal. Tem que ter banheiro funcionando dos 2 lados. 3 kg de pressão. O costal, gente, não funciona bem. Adiante. Coitado do meu aluno lá, tentando usar no brete, fazendo a aplicação. Pitoco, que ele é petiço, não vai conseguir fazer direito nessa vaca de jeito nenhum, né? Então, quem puder usar dentro do tronco de contenção, melhor. Dali. E chegando no final, para parar de encher o saco de vocês, aqui estão as soluções para o carrapato, tá? Lá em cima, touro melhorador. 100 pila custa um exame de DNA para um touro para saber se os filhos dele vão ter menos carrapato, na Embrapa. Zebu, que não combina muito com o Rio Grande do Sul. Ovelha, que poderia diminuir, mas a ovelha está em baixa. Cavalo, que ninguém quer judiar, porque o cavalo pega carrapato, mas judia. Esse cidadão aqui é um dos melhores carrapaticidas que eu conheço. A lavoura é o melhor que tem. E potreiro diferido, 60 dias. O que está na mão de vocês? Comprar touro melhorador. Quem compra touro genética e catálogo, começar a exigir, tem que vir do produtor. Eu escutei de uma instância lá que faz, não vou dizer, faz mais de 100 touro por ano. Faz muito mais que 100 touro. Mas é muito caro coletar um pelinho dos meus terneiros, que são candidatos a touro, e mandar para a Embrapa para fazer o DNA. Porque de cada 4 touros, um deles ele é resistente ao carrapato. Se vocês pressionassem os catálogos de touro para vir com os touros já maduro aprovado nas centrais aqui, nas diversas centrais que tem, para eles já virem no catálogo com DEP de carrapato, 100 pila custa para eles. Custava, para quem, ao invés de azeboar, por que não um touro melhorador, né? Garça e gavião, bueno, vamos passar, porque garça, o pessoal achava que garça comia carrapato, tá? Até come, sabe? É tipo, uma que outra come, meia dúzia, não funciona. Vamos adiante. E aí essa senhora, que para muitos aqui conhece, tu conhece com certeza, essa mulher chama-se Temple Grandin, essa mulher é que domina o bem-estar animal, e nós copiamos delas um cenário, dali. Ela usando uma bandeira e nós copiamos do Covid a bandeira. Esse é o mapa do Rio Grande do Sul, das bandeiras, dos riscos, nós passamos por isso, né? Estamos aqui, ganhamos nos pênaltis, mas ganhamos do Covid, dali. Isso é Uruguaiana cheia de carrapato, dali outro. E aí nós pegamos uma estância, e aí nós mapeamos ela. Ali no amarelinho do lado da barragem é exatamente onde ficam as novilhas, as vaquilhonas e as vacas de inseminação.
É um potreiro mimoso da volta das casas, onde mais carrapato tem. O que está em branco é lavoura de arroz, não tem carrapato. No outro ano tem muito pouco. E o que está em verde, o gado precisa de uns 6 ou 7 tratamentos por ano e passa bem. No amarelo precisa de 15 tratamentos por ano, quanto o carrapato. Então, no potreiro amarelo, a gente trata mais com o produto melhor, que melhor funciona, com mais intensidade. Ou aqueles 1 a 3 aplicações, aqui no amarelo eu faço 3 aplicações, nos verdes eu uso 2, e nos brancos eu começo em janeiro, fevereiro. Então eu uso menos para preservar os produtos. Isso chama-se tratamento por mapas. No próximo slide eu mostro como é que eu construí isso aqui. Nós pegamos cada potreiro, cada invernada por hectare e categorizamos. Se precisa de 20 tratamentos por ano, por 12 tratamentos por ano ou 5 por ano, a gente diz o que a gente vai fazer. Reduz lotação, põe cavalo, põe ovelha, roça, difere, põe lavoura, zebu, vaca vazia. Que cada um de vocês pode ter uma dessas alternativas, ou nenhuma delas, e vão ter que apelar para um produto mais eficaz. Então, é a partir desse exemplo que a gente tem tratado o carrapato lá na fronteira oeste. Aqui é só o exemplo que é ciência, não é da minha cabeça que o touro é melhorador. Há mais de 10 anos a gente tem touro melhorador, especialmente, vou fazer propaganda, especialmente em Dom Pedrito. Quem pagou a pesquisa foram os produtores de Dom Pedrito. Hoje o gado preto e o gado vermelho, os dois têm genética mapeada, tanto Angus, Brangus, Hereford e Braford. Adiante. E aqui para o resumo do ensaio, né? Fazer um biocapacitograma antes de iniciar um programa de controle. A gente faz em março, abril e maio, para começar bem em setembro. Iniciar o tratamento na primavera, com a olhada do gado. Alternar grupos químicos, fazer o tratamento geracional. Só repetir o princípio ativo dentro da mesma estação. Tratamento por estações. Evitar usar o fluazuron e fluoralaner em grandes infestações. Evitar usar em fevereiro, março, abril, maio, junho. Identificar animais sangue doce. Bom, isso não dá para fazer, tirar uma vaca buena porque tem muito carrapato. Quem pudesse fazer isso, estaria na perfeição. Evitar tratar terneiro. Guardem esses terneiros para começar a tratar mais tarde. Deixa pelo menos uns terneiros pegar uns 30 carrapatos. Se não pegar, gente, risco seríssimo de tristeza. Adiante. Adiante. Dali. Tá. Imagine a Copa de 2014, né? 7-1, né? Lembra? Devem lembrar, né? Começar a usar no 7-1 é para queimar o produto. Quando tu botar os seus atacantes bom, entendeste? Quando está 7-0, quando tem muito carrapato, a chance de tu selecionar a cepa resistente é muito maior. De um produto que nem mata adulto, que permite circular por longo... Outra, Fluoralaner e Fluazuron duram 35 dias. São produtos de longa ação. Ao longo dos dias, ele vai caindo a eficácia. E ele vai ficar, depois dos 35, 40 dias, o Fluoralaner vai demorar para ir embora, uns 10, 20 dias. A parte fraca do Fluoralaner está ali e tu está cheio de carrapato conhecendo ele. Entendeu? Tu está conhecendo o remédio, o carrapato está conhecendo o remédio e ele está fraco ao ponto de matar. A chance de selecionar a resistência é ali. Então não se usa. Se alguém um dia usou em março, abril, maio o Fluazuron, não está de parabéns. É um dos problemas que gerou a resistência. Para curiosidade, a gente pode falar depois se fungo funciona, tá? Eu aviso vocês, se quiserem perguntar, pode passar. Pode passar todos aí. Eu vou pular essa parte. Se funciona sal, aditivo, melhora a nutrição, difícil, pode passar. Agora, para me queimar mesmo em São Lourenço, adiante, mais um, por favor. Se homeopatia funciona, adiante, pode passar o slide. Não tem nenhum teste cartesiano, assim, onde a gente pega 10 vacas, dá homeopatia e 10 não dá, e deixa no mesmo potreiro, e olha, conta carrapato das 10 com homeopatia e 10 sem homeopatia. Ninguém fez esse teste, e quem fez não teve resultado positivo. O que acontece? A gente dá homeopatia e melhora tudo. Geralmente dá homeopatia e melhora o manejo. Bueno, tecnicamente a gente não tem ainda nenhum estudo que comprove. Há muitos casos de sucesso, e eles devem ser compartilhados para aqueles que tiveram sucesso. Eu não consigo compartilhar. Vacina já rodou por um mercado muito tempo, ela está em alta de novo, e a vacina aqui no Rio Grande do Sul funciona em torno de uns 10%, 15%. Pode passar. Adiante.
E aqui eu vou mostrar para você só o resultado do Floralaner, que como foi feito em Uruguaiana, eu estou apresentando a primeira vez em público, vou apresentar o resultado do nosso trabalho. A gente pode passar todos. A gente usou numa instância lá que nada funcionava, o Floralaner, e deu esse resultado. Dia 0, a vaca 629 tinha uma média de 37 carrapatos, no dia 3 não tinha mais nenhum carrapato, é a mesma novilha, tá? Pode passar. Nada funcionava e limpou. Raça Angus, 254 quilos, as novilhas, ganhando média diária a campo nativo 320, média de carrapatos 32. Acho que eu menti antes, falei 37. Adiante. Quando a gente testou, pode passar todos aí, ó. Quando a gente testou quanto tempo durou, em 24 horas já tinha matado 20%, no terceiro dia tinha matado todos os carrapatos e ficou matando por 42 dias. 56 já não estava com todos, já tinha carrapato de novo. Então a gente ficou limpo com essas vacas, pelo menos as novilhas, né? 42 dias, pode passar. Quanto elas ganharam de peso? Elas ganharam 7 quilos a mais do que as com carrapato, certo? Elas tinham 200, olha a diferença, isso é um estudo científico, tá? Olha o peso das novilhas, 281,5, 281,2. A diferença dos grupos era 300 gramas. O ganho médio diário deu 130 gramas de diferença e peso aos 56 dias, a diferença é de 7 quilos. E a média exata, a gente pegou 200 novilhas para selecionar esse filé mignon para 2 grupos certos. Isso é ciência, gente. É pegar 200 e filtrar. Nós contamos 200, 3 dias. Dia -3, -2, -1 no dia 0. 4 dias passando a mão em 200 novilhas e pesando elas para saber que grupo a gente ia testar com o produto A e não testar. Isso que precisa para outros produtos. Então, ganhou um valor. Aqui, no 42 dias, a mesma novilha, a X511, né? E aqui a 511 de novo, limpa, adiante. Aqui, dia 0, dia 42, é uma satisfação olhar isso, né? Adiante. O pelo é liso. Eu boto a mão na minha filha, que está com 3 meses, no cabelo dela, é sedoso, assim. Nas vacas era a mesma coisa, era um sucesso. Se tu passava a mão, era sedoso, gente. Eu nunca tinha visto isso. Sério, eu nunca tinha visto um gado limpo em fevereiro. Assim, limpo, limpo, né? Adiante. E depois a gente fez um tratamento estratégico aqui no seu Cláudio Jacques. A gente tratou um outro lote com 45 animais. A gente deu 3 tratamentos, não? O dia 0, o dia 42 e o dia 84. Então, a gente ficou 126 dias sem carrapato na estância. Enquanto que, quando a gente não usou carrapaticida convencional, a gente teve 40 carrapatos no dia 28, média de 60 carrapatos no dia 56 e 220 carrapatos no dia 98. Nós fizemos 2 banhos para tentar reduzir os carrapatos. Quanto a gente ganhou de peso? Adiante. Pode ir adiante. Além de abichar 5 res. Em 126 dias, a diferença foi 32 quilos, vezes 10 pila do boi, se tivesse 10, né? Mas não está, está um pouco menos. Dá R$320 de lucro nesses mesmos bois, no mesmo Anoni, tá, com sal mineral, em 126 dias. Essa foi a diferença que a gente ganhou, fora que o gado foi bem menos manejado. Adiante, finalizando. Está aqui ele, ó. Dia 0, orelha, né? Dia 3, dia 49, dia 56, o grupo controle, e nós com dia 112, a orelha limpa, tá? Então, a gente conta o carrapato de ponta a ponta. E se vocês tiverem dúvida, vai ter um baita complemento agora pelo colega, e eu estou aqui durante a janta, fico até a meia-noite. Muito obrigado. Era isso, Marcelo, que tu queria? Ou tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? É agora ou... Podemos abrir um espaço para perguntas nesse momento, mas temos um complemento agora com a participação do Rodrigo, que vai nos apresentar algumas alternativas, e podemos deixar as perguntas fazendo no final. Mas, se alguém já quiser fazer alguma pergunta agora, para não perder a lembrança dela, fiquem à vontade e à disposição. WhatsApp livre aqui para perguntar depois, tá? Esse meu WhatsApp aqui, eu posso perguntar lá, se quiser, eu respondo em 1 minuto. Eu tenho... Tiago, eu tenho perguntas, mas vamos esperar então o colega Rodrigo aqui apresentar a sua dinâmica e depois fizemos elas. Pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês. Parabenizar o Tiago. Como ele comentou, ele vinha 2 anos e meio quieto, nós de vez em quando se encontrávamos, perguntávamos se ele podia falar alguma coisa, ele nunca nos abriu nada, então nós estávamos dentro da empresa ansiosos com isso. Tá? Agradecer a cada um de vocês, que se vocês estão aqui nesse momento é porque vocês querem confirmar alguma coisa ou aprender
alguma coisa a mais, principalmente numa sexta-feira. Tá? Então, meu nome é Rodrigo, sou consultor da MSD no centro do estado, então hoje resido em Santa Maria. Tenho vivência nos 3 estados do sul, fiquei 6 anos em Santa Catarina, 2 no Paraná e já estou há 2 agora no Rio Grande do Sul. Então, venho falar um pouco mais para vocês a questão do Exou, que o Thiago foi muito feliz, e mostrar um pouco mais das ferramentas que a MSD tem para ajudar vocês. Então, só falando um pouco da empresa, talvez o pessoal mais antigo aí vai lembrar da Schering. Tá? Então, a empresa vem desde a Scheringer. Em 2007, em 2002 ela comprou a Coopers, que a gente tem até o nome do Mata Bicheira até hoje. Em 2007 ela adquiriu a Intervec. Após isso, ela virou MSD. Em 2009, mais precisamente. Em 2017, ela comprou a Valer. E, a partir daí, nós tivemos uma mudança de chave muito grande na empresa. Em 2019, nós compramos a Antelic, tá? Que é uma empresa totalmente de inteligência animal. Então, a gente, além de estar sempre evoluindo e sempre tentando buscar mais evolução na parte de medicamento animal, nós também estamos indo para essa parte de inteligência animal. Então, nós nos transformamos, tá, em saúde e inteligência animal com a compra da Alflex. O Thiago foi muito feliz em falar em questão de marcar, você ter anotado tudo isso. Morreu o terneiro, quando morreu, de que fase que é. Então, essa parte da Alflex vem muito ajudar nessa questão. Então, ele falou muito forte da parte do que a gente chama de ectoparasitas. Hoje a MSD, desde 2017, implementou essa questão de um trabalho endo e ecto. Resumindo a história para vocês, por dentro e por fora do animal. Trabalhar isso separadamente. Muitas empresas do ramo vinham trabalhando, como o Thiago comentou, faz um produto só e vamos tentar resolver tudo. Então, a partir de 2017, a gente vem trabalhando forte esse conceito de endo e ecto, pensar separadamente. Nós vamos sim pensar em carrapato, berne, bicheira, mas nós vamos pensar também na questão de verminose, que é, vamos dizer assim, um inimigo silencioso que a gente tem e que muitas vezes nós não damos a devida importância. Tá? Então, sem combinar, vocês vão ver que tem alguma coisa parecida aí com a questão que o Thiago apresentou. Então, a gente sabe que é importante aprender sobre o ciclo do carrapato, pode entrar, a questão da mosca do chifre e a questão da verminose. Então, gostaria de saber, todo mundo já sabia disso ou tem um controle perante a todos esses problemas que a gente enfrenta numa fazenda hoje ou não? Tá? Então, primeira questão que a gente sempre fala, conceito. Todo mundo fala, eu tenho uma fazenda. Nós da MSD trabalhamos diferente. Nós, aqui dentro, temos a difícil missão e cada vez mais o mundo vai precisar de nós para produzir alimento. Então, nós não temos só uma fazenda. A gente tem uma indústria de proteína animal na nossa mão e que cada vez mais o mundo vai precisar da gente. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem faz calendário sanitário aqui? Pode levantar a mão. 1, 2, 3, 4. Todo mundo tem a noção que é importante o calendário sanitário ou não? Todo mundo sabe da importância que ele tem? Aqui eu faço muito forte uma analogia. Tem o pessoal da lavoura aqui também ou não? Quem que é lavoureiro junto com... Lavoureiro tem mais algumas pessoas. Se amanhã tu tem que aplicar um fungicida, tu tem que aplicar algum produto na lavoura de soja, o que tu vai fazer? Amanhã tu vai aplicar. Normalmente o gado, você tem que fazer alguma coisa amanhã, tu olha, como diz o Galina da caminhonete, tu olha do cavalo, o gado aguenta mais um tempo. Tu não tem nem o trabalho de levar esse gado. Então, a grande questão que a gente vem bater muito em cima, sim, nós precisamos fazer um calendário sanitário. Como? A partir daqui para frente, a gente vai ver essa importância e saber, principalmente começando pelo que o Thiago falou do biocarrapacidograma. Eu acho que nós temos que ter informação, nós temos que trabalhar com a ciência, não é mais no empirismo, acho que essa época já passou. E a gente vem trazendo com os nossos lançamentos e com alguns outros produtos já que nós tínhamos na linha, a importância de trabalhar com dados e não só no empirismo. Pode pular? Então, o Thiago patenteou essas informações aqui, é dele, tá? Mas é basicamente isso, pessoal. É fácil, muitas vezes, se a gente tem a ciência na mão, é fazer isso aqui.
no momento certo. É o que eu falei da lavoura. Se tem o dia certo, todo mundo vai fazer. Com o produto certo, 80% de eficácia. E aqui nós temos que ser técnico, nós temos que ser profissional. Não é só os produtos da minha empresa que muitas vezes nas fazendas de vocês vai ter 80% de eficácia. Muitas vezes vocês vão fazer teste e vai ter produtos da concorrência que vão funcionar. E eu tenho, até peguei autorização, depois eu vou mostrar para vocês um calendário sanitário de uma fazenda que eu vou atendo, que tem alguns produtos da concorrência. Por quê? Nós temos que pensar no bem da fazenda. Nós temos que pensar que cada dia mais a gente tem que tentar aliviar essa pressão que a gente sofre. E também da maneira correta, que o Thiago foi muito feliz, eu brinquei com ele antes, que eu vi uma vez uma postagem dele, que para os alunos dele, que a maneira correta de aplicar tem muita importância, porque muitas vezes o cara aplica de um lado e acha que o medicamento vai passar por baixo da barriga e vai para o outro lado da vaca. E muitas vezes a gente esquece disso. Então, da maneira correta e na categoria correta. Então, falando disso, vou trazer um pouquinho para você só a questão dos nossos produtos, que a gente tem alguma coisa. Aqui é jogo muito rápido, tá? Então, muitos de vocês já devem conhecer o nosso Exceller, a nossa Doramectina 1%, tá? Todo mundo, acredito, que a gente lançou em 2017, já deve saber alguma coisa. As indicações dele, ele é 1/50, normal, isso aí a gente vai conversar depois. E quando que ele é feito? Então, a partir do biocarrapacidograma, a partir da gente saber aonde nós podemos usar ele, se ele tem a funcionalidade, a gente tem a indicação do produto de mamando a caducando. Então, não teria problema algum. Uma ivermectina 3,5%, que é nosso Ranger, tá? Muita gente também já deve ter usado aí. Também, no que ele é indicado, tudo isso aí, pessoal, tem em bula e a gente pode conversar depois, mas para vocês saberem os programas que a gente tem e quando que a gente vai usar ele. Aqui existem algumas questões de bula que a gente não pode usar em terneiro muito novo, então na recria, a partir de 6 meses, usar esse produto. Aqui é um xodó da companhia, que é o Solution, que é uma associação de Iver com abamectina, onde a gente, quando eu estava falando de endoparasitose, hoje é nosso produto que mais, quando tu vai fazer um trabalho de OPG, tu vai ver um resultado, e principalmente em ganho de peso, ele tem mais de 80 trabalhos publicados que não tem nenhum produto ainda no mercado que ganhe dele quando a gente fala em ganho de peso. Então, nós temos a dobradinha que a gente chama que é Exou, que ele daqui para frente é que vai bombar a questão de peso, no que ele é indicado, tá, o que ele pega, e também indicado na recria depois de 6 meses. E a questão, tá, dos purons, que a gente chama, é claro que, é como eu já falei, vamos fazer o teste primeiro, vamos ver o que funciona em cada propriedade. Então, nós temos o nosso Trigard, que é fluazuron mais fipronil. Então, a gente conseguiu estabilizar essa molécula para que o fipronil age um pouquinho mais rápido limpando, e o fluazuron, como o Thiago falou, mais para frente, pensando no controle estratégico. Pode passar mais um. O fipronil, se funcionar ainda, como a gente sabe, a região que eu trabalho está bem resistente já também. Então, funcionando. Solutric, que é um fluazuron 2,5 mais citronelal, ajudando alguma coisinha na mosca. Mas é claro que, falar bem a verdade, o que nós temos hoje na nossa região, nós não podemos abrir mão do brinco mosquicida. Tá? Hoje em dia, ele é cada vez mais, a importância dele vem se mostrando. Pode pular mais um. E aí, pessoal, entra aqui. Rodrigo, tu chegou aqui, vomitou 6 produtos, a gente só foi escutando em o que eu uso, o que eu vou usar cada hora. Tá? E aí nós entramos com um trabalho técnico, que é o quê? Nós vamos fazer o biocarrapacidograma e nós temos hoje vários métodos de trabalho que a gente vai na fazenda, nós conseguimos acompanhar os produtores. Então, a gente pensa sempre no carrapato que tem no hospedeiro e no ambiente. Então, o que muitas vezes aí todo mundo sabe, 5% do carrapato normalmente está no gado e 95% está na pastagem. Então, nós temos essas técnicas. Então, como que a gente faz isso aí? Pode pular mais um. Que é a técnica do pano, não sei se alguém já ouviu falar. Tu delimita um espaço dentro da pastagem, tu faz a técnica do pano, faz a contagem de larvas que tem ali, que é o esquema que o Galina mostrou antes, e a partir da quantidade disso aí, tu já começa a pensar num trabalho. Então, pode pular mais um. E nós desenvolvemos, tá? A MSD desenvolveu isso aqui, que é, você vai marcando, tá? Cada época do ano, a intensidade dessas larvas. Pode pular mais um. E junto com isso, a gente faz também a questão
tá? Junto das paternógenas, que é uma fase antes das teleógenas. Então, também, para quê? É o que o Galina falou. Se a gente tem informação na mão, pessoal, nós já vamos pensar no outro ano, nós vamos saber quando que tua propriedade, e aí não é a propriedade como um todo, a gente fala que cada potreira é uma coisa, cada propriedade é uma coisa, quando que a gente tem mais desafio e como que a gente vai poder trabalhar isso aí. Então, são casos, vamos dizer assim, cada propriedade tem um caso único e a gente tem que trabalhar em cima de cada um. E aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui já são alguns tratamentos desenhados em algumas fazendas nossas. Então, a questão de Dexkigard com banho, e principalmente isso aqui a gente fala, tá? Quando que normalmente a gente tem que entrar? Tá? Quando o carrapato tem o tamanho de uma cabeça de fósforo. Porque se vocês fizerem uma analogia rápida, 21 dias depois, hoje tu vê na vaca, ele está do tamanho de uma cabeça de fósforo, 21 dias depois ele está uma teleórgine. Então, o processo dele é muito rápido. Então, essa é a grande questão que a Galina falou muito bem, nós temos que usar o produto certo na hora certa, então essa é a hora certa de aplicar e não deixar lá na frente. Eu faço muito uma analogia fácil do Fluralaner, que muita gente me pergunta, tá, mas quanto dia aguenta? Cara, o princípio ativo é o seguinte, é igual um posto de gasolina. Chega o caminhão-tanque e enche o posto de gasolina. Quanto mais carro passar, mais rápido acaba a gasolina. Então, é basicamente a mesma coisa. Então, e nós estamos falando de biologia, não de matemática. Então, é sempre observar, a gente brinca com o olho do dono é que engorda o boi, então a gente sempre tem que estar antenado a isso. Então, mais algumas questões de tratamento que a gente tem já, isso aqui são fazendas que eu atendo, que a gente tem já desenhado. Tá? Então, ó, a gente vai substituindo conforme o biocarrapaticidograma e conforme o que ainda funciona na fazenda, pode pulando. Tá? Então, aqui já, claro que sempre o injetável, quando você faz, é pensando em verminose e não em carrapato, falando de endo e ecto. Pode pular. Então, isso aqui são mais exemplos, pessoal. Então, é o que eu falo, cada fazenda é uma fazenda. Isso aqui é uma fazenda, até peguei autorização, acho que alguém deve conhecer, é uma fazenda em Minas do Leão. Tá? O Galina brincou comigo quanto tempo nós tínhamos demorado para fazer isso aqui. Pessoal, tendo todas as informações, eu sentei junto com o dono da propriedade, mais um veterinário que faz assistência lá. Em 2 horas a gente conseguiu desenhar todo esse protocolo. Tá? Então é o que eu falo, tendo informações, está aqui, senta, qual que é o principal período? E como diz o Thiago, vou dar um exemplo, esse aqui é desse ano, ele entrou com Exold. Tem alguns produtos aqui que não são da minha linha, mas funcionam na fazenda. Então eu tenho que saber disso. E, por exemplo, o Exold nós estávamos marcados para fazer em outubro. Não deu carrapato ainda, nós vamos segurar. Tá? Aqui, por exemplo, como o Galina falou, Exold uma aplicação, a outra, e lá na frente nós já vamos tentar fazer alguma coisa de Dexkigard ou Boviguard, isso aí vai ser conversado como que a gente vai fazer na frente. Então, sempre conversado, sempre alinhado junto com a fazenda e vendo o que realmente funciona. Por quê? É o que a gente quer aqui. Ó. Isso aqui foi um trabalho que a MSD fez, a partir de 10 teleógenas, sem nada, tá? Não sendo aplicado nada. Quando a gente faz o tratamento certo, na hora certa, então, aqui no começo, como diz o uruguaio, lá na hora certa, tá? Só um tratamento a gente já conseguiu aqui uma 4ª geração baixar lá embaixo. Quando a gente faz o segundo, quando a gente faz o primeiro e o segundo, a gente traz aqui. E aí muita gente vai perguntar, mas deveria acabar com todo o carrapato. É como a gente fala, nem tudo hoje tem uma eficiência, tirando o Exold por enquanto 100%, porque o Exold está comprovado a eficiência dele 100% em cima dos carrapatos, e nem é bom a gente ficar todo o tempo sem carrapato. Então, a questão da tristeza parasitária bovina também é um problema que nós temos dentro das nossas propriedades, e a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, não é só resolver um lado e estragar todo o outro. Pessoal, era coisa rápida. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, a gente vai estar aí também depois. Meu número está aqui, como diz o Galina, eu normalmente não respondo em 1 minuto. E se minha apresentação ficou um pouquinho pior que a dele, é que ele teve 700 quilômetros para pensar, eu só tive 400, tá? Então, desculpa isso aí. Pessoal, alguma pergunta, alguma coisa? Senão, a minha parte era isso. Pessoal, então, primeiramente,
Galina, Rodrigo, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela explanação. E agora acho que é um momento de perguntas. Gostaria de dividir com vocês, inicialmente, quem é que gostaria de questionar algo, ou ao Galina, que nós chamamos aqui, ou ao Rodrigo. Fiquem à vontade. Dizem que eu falo bastante, estou procurando me conter aqui hoje, mas não me deixem começar a perguntar, porque esse tema ele é intrigante. Quem me conhece do dia a dia sabe que eu vou perguntar bastante, então as primeiras perguntas são de vocês. Daqui a pouco. Bom, vou começar com uma pergunta que eu acho que é bem importante, e se o Galina puder nos responder, só um minutinho ali que ele está tirando uma dúvida. Tiago, uma pergunta que eu acho que é importante deixar bem claro para todos. A gente está aqui hoje a nível de informação, e por tudo que foi apresentado inicialmente por ti, posterior pelo Rodrigo, a informação, conhecer a propriedade, conhecer as resistências, é o primeiro passo para se montar qualquer coisa após. Mas, sem conhecer aquilo que se está fazendo, dificilmente vai se ter um resultado com êxito. Então, pensando que, no primeiro passo, é um biocarrapacidograma, para a gente saber o que melhor funciona em cada propriedade, o quanto tempo eu preciso, sem nenhum tipo de manejo ou com algum grupo químico, para poder coletar esses carrapatos, que o resultado vai ser fidedigno ao resultado da propriedade, que aquele produto que eu fiz antes não vai interferir no resultado do biocarrapacidograma, que é um nome complicado, e a minha língua não dobrou direito aqui. Chame de carrapatograma, que todo mundo vai entender. Tá? Duas coisas, então. A pergunta é excelente. O melhor momento para saber como é que a gente começa com o pé direito é março, abril, maio. Os carrapatos, no final, agora da terceira geração, vão nos dar a arrancada boa lá em setembro, outubro, novembro, certo? 21 dias depois de um banho, se foi o último banho há 21 dias atrás, está liberado para coletar carrapato. Se fez ivermectina a 1%, ou abamectina, ou doramectina, ou moxidectina, né, Sidectin, né, a 1%, 21 dias. Agora, quando botarem no Puron, ou aquelas longação, ali tem, né, 13,5%, né, esperem 35 dias para fazer. O que acontece? A pergunta é excelente por causa disso. É que tu tá apurado, né, o carrapato já está empurrando pela frente, né, e está bichando em um rodeio, tu traz um rodeio de longe para um rodeio que está necessitado de tratar, e aí alguém te pede, deixa dessa em tratar para cumprir o prazo, né? Ninguém deixa. Tá? Mas tu tem que fazer isso aí uma vez por ano ou a cada 2 anos, um biocarrapatidograma. Tu não consegue sacrificar 10 res. Mas não é as 10 res mais carrapateadas, aquelas estão mal. Pega 10 res com meio corpo de carrapato, com 10, 15 carrapato. Essas tu tem que estender o período para poder coletar um carrapato que vai te dar o resultado. Quando tu coleta um carrapato que tu tratou recentemente e manda para o laboratório, a certeza que tu vai errar no diagnóstico é muito grande. Porque se tu está coletando antes do tempo, é os resistentes. Tu já sai queimando o produto porque tu coletou no período errado. Então, esperar 21 dias é necessário para os banhos e para o injetável 1%. Esperar no mínimo 35 para os longação é o que eu dou recomendação para vocês. Aquela propriedade ali, as Catazúnia, ali da Chica, ela tem 2 biocarrapatidogramas. Um para a volta da barragem, que é um potreiro nervoso, e uma para os outros campos. Então, inclusive, se a estância, a fazenda é muito diferente de plano numa região e outra área mais coxilha, mais alta, e tem mais problema numa região mais suja, a ideia é fazer 2 biocarrapatidogramas. O mais caro, o biocarrapatidograma, ali no IPVDF é de graça. Na UFPEL é 50, na Embrapa é de graça. Alguns lugares mais caros que eu conheço é R$100. Pequenos produtores e produtores com veterinário, o nosso laboratório faz de graça. Também. Custa o envio do ônibus, tá? É mais ou menos assim que funciona, tá bem? Eu tive uma pergunta mais cedo, vou responder em público, porque vai ser a dúvida de todos, né? O produtor de touro que tem a vontade, né, entra em contato com o Fernando Cardoso na Embrapa Bagé. Eles fazem seleção, sim, genômica para resistência ao carrapato. Cada filho de um touro resistente ao carrapato, de cada 3 filhos do touro, 1 vai ser igual a ele.
Então é 1/3 de herdabilidade. E hoje já existe genômica para resistência à tristeza parasitária. Uma das raças, né, bancou a pesquisa e hoje já tem resistência genômica para tristeza, que é outra doença importante, certo? É só falar com o Fernando Cardoso, custa em torno de 80 a 100 reais cada exame de cada touro. Tá? Isso depois, na hora de vender um touro de 14, 18 mil, mais 100 pila, se tu 4 touros tu gastou em 4 touros 400 reais, tu tira no bater do martelo, né? Levanta dizendo que é um touro que tem, além de prepúcio curto, óculos, garupa, sei lá, peso ao nascer, mete ele, olha, esse também tem o gene do carrapato. Ele é menos carrapatento, menos doce o sangue. Muito inibido as perguntas, né? Tá muito acelerado, né? Eu acho que... Desculpa, pessoal, se eu pressionei muito, mas é que me deram um tempo. Uma aula que é de 3 horas. Dali. Tá. Vamos começar. Eu vou perguntar. Tá? Assim, ó, se nós temos 180 dias de carrapato, em média, né? Em média, 180. Setembro, outubro até maio, junho, né? Que é um ano mais ou menos natural de carrapato. E eu tenho a intenção de usar no máximo 3 por geração de carrapato. Como é que fica, né, para usar em 3? Vamos pensar, um produto de 21 dias, se eu usar 3 vezes, eu cumpro 63 dias de proteção. Se eu usar mais um produto que é 21 dias também, eu tenho mais 63. Eu estou com 126 dias de proteção. E aí depois eu começo com os banhos para cobrir esse espaço. Que eu posso usar 2, 3, 4, até 5 banhos. Aí, se tu passar, porque precisa banhar mais vezes, não tem problema. Só que em 3, 4 anos, provavelmente, a resistência vai começar a aparecer, algum gado vai banhar e o carrapato vai ficar grudado ainda. E ao longo de 5, 6 anos, esse produto vai ir por água abaixo para sempre. É o máximo, assim, ó, apertando o máximo, né? 3 vezes na primeira geração, 3 na segunda e 4 ou 5 na segunda geração, essa na matemática dá certo. Mas o que acontece na terceira geração? Se tu vem bem na primeira... Eu vou dar um exemplo desse produto que está aqui na tela. Quando a gente fez a primeira aplicação, fez a segunda, eu parei nos 126 dias. Sabe quando é que veio o primeiro carrapato no gado? 156 dias depois. Imagina se tu faz mais aplicação. Tu vai ficar muito tempo sem carrapato. Isso não é bom. Tem que ter um pouco de carrapato. Então, se o produto é muito eficaz na primeira geração e tu aplica um bom produto na segunda geração, a tua terceira tu vai por observação. E aí o teu lastro de 21 dias ele pode ser estendido para 28, 35. Às vezes, ao contrário. Às vezes o teu lastro, que é 21 dias, ele vem para 15, porque é um campo sujo e tu tem que dar mais uma retocada num outro banho. Às vezes, jogando contra o que eu falei, às vezes tu dá um banho para dar uma segurada no invernada longe e tu dá uma agulhada para salvar um produto que é 80%. Não é o melhor, mas não está livre. Então, para fazer essa janela dar certo, e o primeiro ano, parece que tudo que tu fez, nada mudou. Mas no segundo ano, tu já vê que as coisas vêm a teu favor. E se o sonho de umas 15 geadas e vierem, as tuas coisas vão melhorando. É óbvio que vai ter ano chuvoso, verão chuvoso, que as coisas não vão acontecer como a gente quer. Não sei se lhe respondi, acho que lhe atrapalhei mais. Mais ou menos. Pode conversar na janta, entre uma costela e outra. Perguntas, por favor. Pessoal que veio de Cristal aí, veio de longe, de Canguçu, Santaninha. Pedro Osório, alguém? Cerrito? Não? Eu vou responder um pouco.
Depende do CC, coeficiente do cagaço. Tá? Essa é a jogada. Quer ganhar uma primeira em casa, joga as da espada. Na segunda, joga uma manilha, a tua chance de ganhar é muito grande no truco, não? Aí saindo jogando um game na primeira, um doisinho, não faz vaza, né? Então, assim, ó, se o momento de matar o carrapato tu conseguir matar, porque o que sobra do inverno são poucos, tá? O que sobra do inverno são poucos. O que sobe são os galos cinza, os que sobreviveram do inverno e deram sorte de subir no bovino. Se tu matar esses poucos com o teu produto melhor, que a sensação é ruim mesmo. Tu usar a volta inteira, voltar no truco aqui, jogar um 4, um 5, aí tem mais o teu adversário, tu não é o pé, né? Tu vai jogar no penúltima voltada, todo mundo jogou um 4 e um 5, tu joga o as da espada. Dá uma pena de jogar o as da espada ali, né? De jogar o melhor na volta meio vazia, assim. Mas garanto que tu faz aquela volta bem feita. Então, a primeira geração bem combatida é uma geração 2 menor. Tá no slide aqui do Rodrigo. Tá perfeito? A geração 2 menor é igual a uma geração 3 menor. A geração 3 menor, logo vem o inverno e te ajuda. E aí tu começa lá no setembro mais manso. E ao invés de tu começar no início da primavera, como nós estamos agora, a gente começa no final da primavera. E aí vai reduzindo o número de tratamentos, de gerações e o número de tratamentos. Às vezes usar 3 daquela geração, tu vai usar 2. Eu estava comentando mais cedo com os guris aqui, a gente fez um calendário para outubro numa propriedade que estava um desastre de carrapato. Tá? Em outubro o veterinário me ligou, tá, Thiago, mas não veio o carrapato, não pintou o carrapato, vou atracar. Eu digo, não, espera, campereia, junta o gado, laça os terneiros, passa a mão, faz qualquer coisa. A propriedade é horrorosa de lidar, né? De longe, né? 20 quadras de campo e um lugar só para tratar. 20 quadras de campo é vezes 87 hectares, tá? Então, um potreiro mais perto é 5 horas de tropeada. Eu digo, então, laça essas novilhas, laça uma piala, derruba e passa a mão, para ver se tem carrapato, se vale a pena. Aí o pessoal acha, mas que absurdo isso. Bueno, então leva 5 horas de tropeada, bota na mangueira e passa a mão. Custa laçar? Vai lá e examina. Bom, ele examinou o que ele disse, perdi o pialo porque não tinha carrapato. Digo, então, mês que vem, mas tu perdeu de tropear 5 horas. O mês que vem tu vai fazer de novo. E esse nosso calendário, que era outubro, virou novembro. Nós estamos dia 11 hoje e não tratamos ainda. Não tratamos até agora. É que nem ovelha. Tem um senhor lá que está mandando o APG, exame de fezes de ovelha, desde fevereiro. Nós estamos em novembro, até agora não deu um remédio para a lombriga nas ovelhas, só fazendo exame de fezes. Não gastou 1 centavo com remédio para verminose. O exame do gado é importantíssimo, para saber, quando começa com o produto 100%. Não precisa ser este aqui, pode ser um outro 100%. Ou 99%, ou 95%, ou 90%, mas nunca com produto abaixo de 80% na primeira geração. Complemento. Não, na verdade, acho que o Thiago falou muito bem. A grande questão nossa hoje é o que eu mais vejo no campo. Eu tenho atualmente 27 propriedades que compraram esse produto. Tá? E todo mundo está numa ânsia de usar, fala bem a verdade, e eu quero ver o produto funcional, quero ver isso, quero ver aquilo. E muitas vezes, não tem carrapato, mas ano passado ou ano retrasado eu sempre sofria com isso aqui. Nessa época do ano, segura. O Thiago falou muito bem. Essa é a premissa de qualquer produto. Tu tem que ter o carrapato porque tu tem que ter o contato com o princípio ativo. Tá? Então, acho que não tem muito que complementar, mas é essa a grande questão. Acho que o que mais a gente vê no campo hoje, a ânsia de usar, mas muitas vezes a fazenda que eu mostrei para vocês também é a mesma situação. Nós desenhamos todo o protocolo pelo histórico da fazenda. Sempre em outubro nós tínhamos que entrar com alguma coisa. E hoje é dia 11 de novembro e ainda a gente não fez nada. Como eu falei, eu tenho apenas 6 propriedades que já fizeram uso do produto. E a gente está segurando quanto mais nós conseguir segurar. Tendo o carrapato, para nós eliminar isso aqui que a gente tanto fala, para não chegar lá na frente, vamos dizer assim, com a água no pescoço, porque eu brinco muito nas lojas que eu atendo, que isso é simples. Tu chega hoje no balcão da querência, muita gente vai chegar para o Marcelo e falar assim, Marcelo, o que tu tem de mais barato aí, porque eu não estou vendo quase nada de carrapato no meu gado. E quando chega março, abril e maio, que é a terceira geração, que tu não fez um bom controle na primeira e na segunda, normalmente ele chega e fala assim, o que tu tem de melhor, que eu quero fazer no meu gado.
porque eu não sei mais o que eu faço. Então, o erro não está lá na frente. Eu acho que nós temos que mudar, principalmente esse pensamento de pensar aqui atrás, no momento certo, com o produto certo, na hora certa. Assim, ó, de repente até pode ser uma pergunta bem besta, mas eu vejo vocês falando o protocolo, é quem tem o segmento, mas e quem comercializa muito, compra e vende, traz para dentro da propriedade, doenças e carrapato também. Oi? Que baita pergunta. Barbaridade. Esse é um problemaço, né? Quem faz giro de gado e traz resistência para dentro de casa, é difícil fazer uma quarentena, né? Desembarca um lote de novilho, de vaquilhona, de vaca de invernar, tu vai trazer uma resistência e ligar para o cara que te vendeu e dizer assim, tchê, o que tu usa aí que realmente funciona? Tu fez um biocarrapatisograma na tua fazenda, ele não vai ter. O comprador não vai ter esse resultado, certo? É bem complexo trazer o gado com a resistência e semear carrapato resistente na tua propriedade. Talvez um produto que funcionasse 100%, como esse aqui, ou um produto que fosse de contato, um banho de aspersão. Hoje tem um produto à base de DDVP, eu não vou fazer propaganda, mas existe um produto que é organofosforado de alta concentração. Quem tem banho de aspersão está um pouco mais sortudo, ou melhor, calibrado, porque ele consegue banhar com de aspersão com um produto que mata quase igual ao amitraz. E pelo menos tu não traz aquela cepa resistente para casa. O banho de aspersão te dá pelo menos 2, 3 dias de observação se o produto funcionou bem. Se eu fosse minha propriedade e eu não fosse usar esse produto que pode ser por muito caro para alguns ou para todo mundo, e eu pudesse fazer um banho de aspersão ou um banho de mergulho, e aqui sim eu optaria por um produto 1%, nessa chegada de gado eu usaria. Fazer uma dobradinha. Um banho mais uma ivermectina 1%, uma doramectina, amoxicilina. Só para lembrar vocês, tá? Informações. Doramectina, ivermectina e abamectina é a mesma coisa, em termos de ação sobre o carrapato. O único que se difere do grupo é a amoxicilina. Eu vou trabalhar com nomes aqui, tá? O Sidectin é diferente do Ivomec, do Dectomax e do Otin. Exemplos, aqui são de outras marcas aqui. É Ranger, Solution já é associação, né? Exceller e Avotan. Então, esses três agem no carrapato, um em 12 horas, um em 24 horas e um em 28 horas. É só o tempo de chegar no carrapato. Então, é a mesma coisa. E esse aqui é diferente. Então, se eu pudesse optar por alguma coisa num gado recebido, eu banhava, aplicava o injetável e deixava num potreiro assim que eu pudesse, em 2, 3 dias, observar. Dar uma campereada e ver se limpou. Se não, traz de volta e usa um produto diferente. É o que temos. Minha resposta. Não sei se concordo. Não precisa concordar também, gente. Aqui lembram? Tem que passar na peneira e se para mim dá certo, eu vou racionar. Cada um raciocina como dá. Fazer pensar, né? Tem uma história bonita, assim, porque o pessoal que é da nossa área estudante, né? Em 1980 nasceu o Ivomec, a ivermectina. Ele acabou com os parasitologistas, né? Desapareceu. No anos 90, o veterinário ele lá tocava a vaca e era rei, né? Primeiro era o remédio que resolvia tudo. Depois o veterinário que tocava as vacas ajudava bastante, né? E não podia mandar a vaca prenha para frigorífico e além disso ajudava bastante. Nos anos 2000 veio a IATF, alguns já faziam. Em 2010 veio a IATF mais ultrassom, que é a tua geração. Agora, em 2019, eu vejo, nunca vi tanto lugar, chamar veterinário para resolver carrapato. A gente faz em 180 instâncias visita. 180 instâncias em 9 anos a gente visitou para resolver carrapato. Um bichinho tão pequeno, tão frágil, tão miúdo. Como é que precisa de veterinário para isso? Talvez precise para uma assessoria, uma informação. E as universidades estão aí para ir, e os técnicos de campo estão aí para ir. E a loja, cada vez mais, e o comercial também, está muito tecnificado. Então, se o problema é difícil, não há solução fácil. E barata também não.
Fez o merchan para minha profissão, né? Tem alunos se formando, aquela coisa toda, precisa de emprego. Pessoal, o tema ele é intrigante, eu gosto muito, então me sinto à vontade e tenho certeza que nós ficaríamos mais 1 hora ou 2 conversando sobre e fazendo perguntas. Eu vou ficar com umas quantas para fazer posterior e a gente vai compartilhando. Mas por experiência própria, quando o Hélio começa a me olhar atravessado daquele canto lá, é porque a comida está pronta, o churrasco está quase passando e ele vai brigar comigo no final. Então, as horas vão passando, o assunto é legal, mas todos temos fomes. E vamos complementando e seguimos com as trocas de informações e perguntas. O Rodrigo vai ficar conosco, o Thiago vai ficar conosco, toda nessa equipe da Agropecuária Querência vai ficar conosco para tirar as dúvidas individuais de cada um. Portanto, finalizando, agradeço a presença de todos vocês, em especial aqui aos nossos mediadores, Thiago, Rodrigo, em excepcional qualidade. Me coloca numa obrigação a cada vez que, quando convoco os nossos amigos aqui a participar, de trazer pessoas graduadas e que tragam essa mesma qualidade de informação. Isso, para nós, é importante e a gente quer manter. Lembrando que esse banner aqui atrás do Thiago, ele fala muito do que, para nós, é o sucesso. Ó. Nós temos a agropecuária, nós temos um parceiro forte, que é o laboratório, a indústria, que ele não pode ser enxergado só como o cara que quer nos tirar dinheiro. Ele tem muita informação para nos trazer. Nós é que temos que saber aproveitar essas informações. E vocês, porque se não tiver vocês, de nada adianta. Tá? Então, vocês são a peça principal dessa parceria que dá certo. Mais uma vez, muito obrigado a todos envolvidos. E só lembrando que na mesa de vocês tem um cupomzinho desse. Todos, por favor, preencham, que nós vamos sortear, após recolher, esse conjunto aqui de facas Coimbra, para prestigiar todos que estiveram aqui. Vai sair alguém contemplado com ele. Tá bem? Só preencher, que daqui a pouquinho alguém da Querência já passa para recolher. E muito obrigado. Era por aí? Ah, show de bola. Era isso aí? Muito bom. Muita pressão? Rodrigão, não, mas muito bom. Acho que atingimos, pelo menos, a nossa expectativa. Parabéns pela dinâmica.